Graças e paz, queridos. Louvado seja o Senhor. Salmos, capítulo 50, versículo 1 em diante, diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no seu firmamento, no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai ao som de saltério e de harpa, louvai com adufe e com danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissoantes. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Nós vamos cantar Eu Vejo a Glória, bem animado, de uma forma bem vibrante, porque nós estamos felizes de estar na presença do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Você vê a glória do Senhor. E a glória do Senhor, ela é manifesta através da vida do teu irmão nessa noite, queridos. Deus se faz presente. O texto que eu quero começar esse momento dizendo para você está no livro de Salmos, capítulo 40, no versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor,
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem coisas que você não alcançou ainda, querido. Espera no Senhor. O que Ele preparou, no momento certo Ele estará entregando nas suas mãos, querido. Calma, espere com paciência no Senhor. Eu quero convidar a Lana para que venha até aqui à frente. A Lana estará orando ao Senhor, estará agradecendo por esse momento que nós iremos passar aqui juntos, querido. Dá uma olhadinha para essa pessoa linda que Deus colocou aí do seu lado. Fala assim, ó, essa noite Deus irá te abençoar. Você crê? Aleluias. Você tem sido abençoado no teu caminhar, querido. Mas quando nós nos abrimos para o agir de Deus, quando nós nos abrimos para a bênção de Deus, algo acontece. Deus, Ele é por demais educado. Ele não faz nada se você não permitir. Você tem o livre-arbítrio. E quando você declara dentro do teu livre-arbítrio, Deus, eu quero a tua bênção, Deus, Ele te abençoa. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estar falando contigo, ó Deus. Sou agradecida, Senhor, por este dia, pela vida dos meus irmãos, ó Pai. E eu quero te entregar, Senhor, este culto nas tuas mãos. Que o Senhor venha receber, ó Pai, a nossa adoração, seja com palavras, com louvor, que venha direto do nosso coração, ó Pai. E que o nosso desejo não venha ficar aqui, ó Pai, apenas entre quatro paredes, mas que nós venhamos praticar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Deus. Sinta-se, Senhor, livre em nosso meio. Fala, Senhor, através dos teus servos, que a tua palavra, ó Pai, venha nos incomodar e que o seu Senhor se sinta à vontade, ó Pai, a nos confrontar para que nós possamos melhorar aquilo que nós precisamos, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, e usa-nos, ó Pai, da forma que o Senhor quiser. É isso que nós te pedimos, Senhor, como igreja, e nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. No decorrer do mês passado e esse mês ainda, nós estamos falando sobre missões aqui na igreja, queridos. Porque Ele me amou primeiro. E nós separamos hoje o dia de oferta, que nós estaremos levantando uma oferta para missões. Então toda oferta que entrou na parte da manhã no gasofilaço, toda oferta que entrar agora à noite, será levantada para missões. São os nossos missionários que estão lá nos campos de missões no nosso país. Pessoas trabalhando no Amazonas, pessoas trabalhando no Cerrado, pessoas que têm se dedicado à sua vida, que saíram aqui do Rio de Janeiro, saíram de São Paulo, foi para uma terra que é bem distante do local onde elas moram. E elas precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. Nós oramos. Nós, muitas vezes, temos jejuado por essas vidas. Mas eles precisam de alimento, eles precisam de roupa, e eles precisam que o dinheiro também seja depositado, querido. Às vezes, na igreja, as pessoas que visitam a igreja falam assim, eles só falam de igreja. Aqui na igreja nós não costumamos falar muito nesses momentos. Mas nós entendemos que é importante, porque nós trabalhamos de uma maneira correta. Nós temos todos os livros que é apresentado diante das autoridades, e por isso nós não temos vergonha de falar que nós precisamos. Esse povo precisa das ofertas alçadas, queridos. Então nós estaremos cantando uma música, e todo o dinheiro que for trazido em forma de oferta, ali na recepção foi entregue os envelopes. Mesmo que se você não trouxe envelope, mas se entrar ali no gasofilácio, mesmo sem envelope, esse dinheiro que hoje aqui entrar, será voltado para missões. Amém, queridos? Antes de nós cantarmos essa música, nós vamos orar, queridos. Nós vamos orar, nós queremos já dedicar todo esse dinheiro em gratidão aos nossos missionários, a essas vidas que têm trabalhado no campo de missões. Eu quero chamar a Marcélia para que venha até aqui à frente, em nome de Jesus. A Marcélia hoje pela manhã também foi sorteada, irmãos. Ela vai ser presenteada. Pedi uma Inês para que traga aqui rapidamente. Houve um sorteio. Uma camisa de missões nacionais. Uma lembrança, né? Vários participaram, mas Deus abençoou com essa camisa, que você vai vestir a camisa de missões nacionais, né? Mas a gente vai orar nesse momento agradecendo, irmãos. Agradecendo porque Marcélia chegou aqui no mês de missões. Foi num culto de missões em que ela chegou aqui na igreja. E hoje ela permaneceu aqui com a gente. Deus tem nos abençoado através dela, através da sua família. Então vamos orar. Já vamos orar por esse dinheiro que será levantado para missões nacionais. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Meu Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus, e por tudo que há de fazer, ó Deus. Meu Deus, hoje, meu Pai, é o melhor dia de nossas vidas, Pai, é um dia especial, porque, Deus, hoje, ó Pai, nós estamos aqui, ó Deus, e podemos, ó Pai, te adorar, Senhor. Pai, que o Senhor venha receber, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, Deus. Pai querido, muito obrigada, Pai, por cada vida, Pai, que se encontra aqui. Deus, pessoas, Pai, que deixou, meu Pai, a sua casa, Deus, para estar aqui, ó Pai, oferecer, Pai, a sua adoração. Então, que o Senhor possa receber nesta noite, ó Deus. Pai querido, te agradecemos, Deus, por tudo. É isso que eu te peço, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. É o Senhor e digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar, as cadeias quebrar com agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra servir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar, as cadeias quebrar com agir e fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo
quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Embasta. Com unção imbatível, vindo da parte do nosso Deus. Hoje pela manhã, querido, nós começamos falando sobre resistir. Você não desistir diante das lutas, você não desistir diante das batalhas que você enfrenta. Deus te dá armas espirituais. Deus te dá poder para você vencer essas situações. E eu gostaria de pensar com a igreja nessa noite sobre uma segunda chance. Um Deus que nos dá a segunda chance. Fala para o teu irmão assim: você já teve uma segunda chance? Já teve uma segunda chance, querido? Abra a tua Bíblia. Nós vamos pensar sobre a vida de Pedro, baseado no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 15 ao versículo 17. João, Pedro, esse homem de Deus, esse homem que fez tantas coisas acontecerem. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 21, último capítulo do Evangelho de João, do versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Pai, fale aos nossos corações através da tua palavra. Nós queremos declarar, Deus, que nossos corações estão abertos para ouvir a tua voz. A tua palavra como espada de dois gumes que faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Nos vença mais uma vez, Pai. Que sejamos confrontados por ela. E que sejamos também sarados pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Segunda chance, querido. Segunda chance é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. Segunda chance é quando nós percebemos que falhamos em algo. E mesmo assim, nós temos a oportunidade de fazer aquilo de novo, ou fazer aquilo de forma diferente. O texto que nós acabamos de ler está falando sobre Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro, um homem corajoso, um homem forte, um temperamento sanguíneo, aquele que ele via as coisas acontecerem e ele partia para cima. Mas Pedro que tinha um coração
conselheiro, um coração amoroso. Pedro que tinha um coração em que nas suas mensagens, que o seu ministério era de encorajar pessoas, é de fazer com que essas pessoas não parassem, não ficassem desanimadas. Pedro era aquela pessoa que se chegasse em nosso meio, ele queria abraçar, queria beijar. Era aquele que dava palavras duras, mas ao mesmo tempo chorava junto. Esse era o Pedro. Pedro, um homem que começou a caminhar com Jesus, viu a sua sogra ficar enferma e pega Jesus e fala assim: o Senhor tem que ir à minha casa. A minha sogra está enferma, a minha sogra está doente. Jesus vai na casa da sogra de Pedro, Jesus ora, e na mesma hora a febre vai embora, e Pedro se alegra. Pedro era aquele homem que, quando ia pescar, e levava os seus sócios, mesmo vendo determinadas coisas acontecendo, Pedro insistia. Diante de uma palavra de Jesus, após ter a noite toda trabalhado, mas quando Jesus chega de um barco, fala assim: lança do lado direito porque tem peixe. Ele fala: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nada apanhamos, mas nós confiamos na tua palavra, e sobre tua palavra nós lançaremos a rede. E ele lança a rede e faz a grande pesca, 152 grandes peixes. Pedro era assim, ele faz perguntas, mas ao mesmo tempo ele obedece. Mas teve um momento, irmãos, que poderia ter mudado toda a história de Pedro. Teve um momento que poderia acabar com a vida de Pedro. Após uma refeição, após um momento de intimidade de Jesus com os seus discípulos, Pedro está ao lado de Jesus. Jesus olha para Pedro, e Jesus começa um diálogo com Pedro, e chega em determinado momento em que fala: Pedro, chegará o dia, Pedro, que você não vai suportar a dor. Chegará o dia que você vai me negar, Pedro. Quem, eu, Jesus? Sim, você, Pedro. Você vai me negar, Pedro. Senhor, isso nunca vai acontecer. Mesmo que eu tenha que entregar minha própria vida, isso nunca vai acontecer. Pedro faz essa declaração, irmãos. Logo depois, Jesus vai para o Getsêmani, leva Pedro com ele. Pedro está junto com Tiago, está junto com João, e eles sobem um monte, e eles chegam lá e eles dormem diante de uma convocação de Jesus para orar, diante de um momento de dor, diante de um momento de sofrimento do mestre. Pedro está dormindo. Quando os soldados chegam e Judas dá um beijo na face de Jesus, Pedro se levanta, aquele homem sanguíneo se levanta, pega a espada. Ele caminhou com Jesus durante 3 anos, mas ele não deixou a espada de lado, irmãos. A espada está com ele. Ele pega aquela espada. Na verdade, olha para esse texto e veja que Pedro, ele errou, irmãos. Ele não queria arrancar a orelha do soldado Malco, ele queria cortar a cabeça daquele soldado fora. Pela misericórdia, ele errou e cortou só a orelha. Jesus faz milagre até quando a gente erra, irmãos. Jesus pega a orelha do soldado Malco, faz a primeira cirurgia plástica, vai lá na orelha, no lugarzinho, pega e coloca no lugar. Pedro está ali, Pedro agora sai correndo. Não só Pedro sai correndo, todos os discípulos saem correndo. Diferentemente dos outros discípulos, o que acontece com Pedro é que quando Jesus é levado pelos soldados e Jesus começa a apanhar, irmãos, Pedro ele vai atrás. Mesmo de longe, Pedro começa a olhar. E chega um determinado momento que uma pessoa entre a multidão o reconhece e fala assim: você é um deles. Eu? Não, você está me confundindo. Eu nem o conheço. E ele vai andando. Nesse momento, Jesus já está apanhando, irmãos. É com vara de caniço, depois com cinto, depois com fivela. E Jesus está apanhando. A roupa de Jesus já tinha sido arrancada, e Jesus continua apanhando. E aí aparece uma outra pessoa e fala assim: eu conheço você. Você andava com eles. Quando os milagres estavam acontecendo, você estava com ele. Fala assim: eu não conheço esse homem. E saiu de perto novamente. O texto no Evangelho de Lucas diz que quando Jesus está apanhando dentro dos cômodos daquela casa,
Do lado de fora os homens estavam assistindo e havia uma fogueira. E a terceira pessoa chega para Pedro e fala assim: você é um deles. Jesus fala assim: eu não o conheço, eu não sei quem ele é. E Pedro ainda fala um palavrão, irmãos. Diz que nesse momento o olhar de Jesus se cruza com o olhar de Pedro, irmãos. Lucas vai dizer que entre aquele fogo, o olhar de Jesus está olhando dentro do olhar de Pedro. Pedro não suporta, irmãos, aquele olhar de Jesus. Porque o sentimento de Pedro nesse momento é um sentimento de que tudo aquilo que Jesus havia falado que iria acontecer, estava acontecendo. O galo começa a cantar, irmãos. E quando o galo canta, aí Pedro cai na real. Ele havia me falado isso. Antes que o galo cantasse, eu o negaria. E Pedro sai correndo, irmãos. E Pedro agora chora. E chora amargamente. E o choro de Pedro é inconstante, irmãos. Só que os dias vão passando. Jesus é colocado no madeiro. 9 horas da manhã, irmãos. Depois de passar pela via dolorosa, passar pelas ruas, apanhando, sendo xingado, sendo cuspido. Depois de ter apanhado a noite inteira por mim e por você, Jesus ainda caminha, irmãos, até chegar no Gólgota, até chegar no Monte das Caveiras. Quando chega lá sem força mais alguma em seu corpo físico, ele é pregado naquela cruz. Ele é amarrado, as suas mãos são amarradas, os seus pés são cravados. Onde está Pedro? Pedro não estava ali, irmãos. Pedro estava bem distante. Porque quando nós falhamos, a tendência é nós fugirmos. A tendência é nós ficarmos bem longe do Senhor. Por vergonha, por um sentimento que entra no nosso coração, a tendência é querer se afastar da igreja, se afastar da palavra, se afastar de Deus, porque falhamos. Mas entenda bem, quando Pedro olhou, Pedro sentiu vergonha, Pedro sentiu um fracassado, mas o olhar de Jesus para Pedro não foi um olhar de acusação, irmãos. Quando nós falhamos, o olhar de Jesus para cada um de nós não é um olhar de acusação, mas é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. É um olhar de falando: filho, eu sei quem você é. Pedro, eu sei que você iria falhar, Pedro. Eu já tinha dito para você que você iria falhar. Eu disse para você que o galo ia cantar, Pedro. Mas você, Pedro, você não acreditou. Você estava no seu orgulho. E muitos de nós caímos, irmãos, porque nós somos orgulhosos. Porque nós somos soberbos. Porque nós achamos que iremos resolver da nossa maneira, com a nossa capacidade física, intelectual, ou seja lá o que for, nós iremos resolver. Pedro achou que ele iria resolver do jeito dele. Mas não é assim que as coisas acontecem. Não foi assim que aconteceu. Jesus é morto. Jesus é sepultado. E Pedro não está ali, irmãos. Pedro voltou a pescar. Pedro pega a rede, pega o seu barquinho. Ele desiste de tudo, irmãos. Ele volta a pescar. Ele volta a praticar aquilo que ele praticava anteriormente, a ser convidado, a ser convocado por Jesus. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse olhar entre um e outro, quando eu olho para aquilo que aconteceu com Pedro, eu vejo como Deus nos ama, irmãos. Como Deus nos ama. E como Deus está disposto a nos dar a segunda chance. Quando eu olho para a Bíblia, nós vemos vários outros casos de pessoas que receberam uma segunda chance. No livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 9 e no versículo 10, vai nos descrever sobre um jovem. O nome desse jovem é Eutico. Eutico estava no terceiro andar de uma casa, enquanto Paulo está pregando. O texto vai dizer, no versículo 9 do capítulo 20, que Paulo, ele se estendeu na sua mensagem. A mensagem começou a ficar longa. E nesse momento, Eutico, ele pega no sono, naquela janela daquele terceiro andar. Mas Paulo continua pregando. E tem um momento que o sono veio tão forte que ele cai lá de cima, irmãos. E ele bate lá embaixo. Aqueles irmãos saem correndo e olham para Eutico morto naquele chão. E ele fala assim: morreu, parou de respirar.
Versículo 10 diz que Paulo abraça Eutico e faz uma oração e pede para que a vida volte para aquele jovem. Naquele momento, ele volta a respirar. Paulo o abraça, leva para aquela casa e continua a pregação, irmãos. Paulo não precisava mais pregar, porque o milagre, parece que o milagre já tinha sido feito, as pessoas viram o milagre acontecer, viram Eutico sendo ressuscitado. Mas na verdade, o mais importante ali, irmãos, não era simplesmente o Eutico ser ressuscitado, mas a palavra tinha que continuar. Eu não sei qual era a mensagem, porque o texto não fala qual era a mensagem exata do que Paulo estava dizendo naquela casa. Mas eu aprendo que naquele dia, se fosse um tema de mensagem, seria: Eutico, você tem uma segunda chance. Pare de dormir. Eutico, pare. Deus está te dando uma nova chance. Deus levantou você do mundo dos mortos para que você tenha uma vida na presença desse Deus que Paulo está apresentando. É nesse momento que Deus está dizendo para você: ei, chega. Pare de dormir. Pare de se iludir. Tem pessoas que Deus dá a segunda, terceira, quarta chance, mas pode ser que pessoas não tenham a terceira e nem a quarta, irmãos. Para Eutico, Deus foi dado a segunda chance. No livro de Juízes, no capítulo de número 13, tem uma das histórias mais lidas para as crianças, mas você também conhece essa história. Fala sobre Sansão, um dos homens mais fortes que a história já conheceu. A história de Sansão, antes dele se transformar nesse homem forte, nesse homem guerreiro que matava mais de 1000 pessoas com uma queixada de um jumento, diz que a sua mãe era estéril, a sua mãe não podia ter filhos. O seu pai, Manoá, eles começam a orar, pedindo a Deus para que desse um filho para eles. E o próprio anjo do Senhor se apresenta diante de Manoá e diz: Manoá, você terá um filho. E Manoá fala o seguinte para esse anjo: se eu vou ter um filho, você vai ter que me ensinar como a criar esse filho. Olha só o que está dizendo aqui, irmãos. Olha a oração, olha o pedido de Manoá. Se você vai me dar, se o Senhor vai me dar um filho, eu quero que me ensine como cuidar desse filho. Essa oração precisa ser dita nos nossos dias de hoje. Você que quer ter filho, ou você que tem filho: Senhor, me ensine a cuidar do meu filho, me ensine a criar o meu filho, me ensine a chamar a atenção do meu filho, me ensine a disciplinar o meu filho, me ensine a amar o meu filho, mas me ensine, Senhor, com amor que vem do alto. É isso que Manoá estava dizendo. Sansão, ele vem e é feito um voto, o voto nazireu. Esse voto de Sansão, ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia tocar em mortos, e ele não poderia cortar os seus cabelos. A vida de Sansão era baseada nesses 3 votos, irmãos. E assim ele foi crescendo, e quanto mais ele foi crescendo, mais ele se fortaleceu. E a Bíblia foi dizendo que Sansão, mais forte ele ia ficando, até o ponto que ele começou a reinar, que ele foi um juiz de Israel. Era ele que julgava as coisas em Israel. Mas infelizmente a Bíblia diz que Sansão, esse homem que experimentou a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus, ele começou a se esquecer daquilo que Deus havia colocado como propósito para a vida dele, e agora ele começa a se afastar. Ele começa a visitar outros povos. Ele mata um leão e vai visitar a sua noiva que ele conquistou em outros povos. Resumindo um pouquinho a história, porque muitos aqui conhecem, depois ele faz uma charada no dia do seu noivado. Se as pessoas adivinhassem aquela charada, se aqueles homens daquela terra adivinhassem aquela charada, ele estaria dando capas lindas, capas maravilhosas para aqueles homens. Aqueles homens vão até a sua noiva e fazem de tudo para que ela conte o segredo. Mas ela também não sabia, até que ela vai até Sansão e fala: se tu me amas mesmo, você precisa me contar esse segredo. Sansão se rende e conta o segredo. Aquilo que não era para ser contado, mas ele conta. Aqueles homens descobrem, e no dia da festa eles falam qual é o segredo: forte, mas que é doce. E disse ao mel e ao leão. Sansão mata pessoas, pega as capas, dá para aqueles homens,
Aquele leão que havia matado, ao passar, ali uma abelha coloca mel e ele vai lá e pega aquele mel, ele come aquele mel. Ele não poderia tocar em mortos. Sansão agora, além de ser assassino, ele também toca em mortos, coisa que ele tinha feito um voto que ele não poderia. As coisas vão sendo quebradas, irmãos. Ele vai se afastando do Senhor. O compromisso que Sansão tinha foi se perdendo. Tocou em mortos. Ele agora já bebe bebida alcoólica. Chegou ao ponto que ele deita com uma prostituta, porque Dalila era uma prostituta. E ela também descobre o segredo dele, o principal segredo da força, de onde vinha a força. Muitos vão dizer que a força de Sansão vinha através das suas tranças, dos seus cabelos. Não, querido. A força de Sansão não vinha das tranças do cabelo dele. A força de Sansão vinha do Senhor. Ali eram votos que foram sendo quebrados. E quando os votos eram quebrados, a força de Sansão se foi. Quando aquelas 7 tranças foram cortadas, porque Dalila descobriu o segredo da força. O último voto a ser quebrado. Aqueles homens entram, cortam o cabelo de Sansão. E quando Sansão acorda, aqueles homens o amarram. Aqueles homens fazem de Sansão palhaço. No dia da festa de celebração ao Deus deles, havia naquele templo mais de 5.000 pessoas. E eles estão adorando aquele Deus. Eles pegam Sansão amarrado e jogam no meio deles. E fazem Sansão de palhaço. O juiz de Israel, um homem de Deus, agora vira palhaço. Pessoas que se afastam da presença de Deus virando palhaço, irmãos. Virando chacota. Quantas pessoas você conhece que um dia caminhou na presença de Deus, um dia tinha unção de Deus, se afastou de Deus e virou chacota? Bebidas, vícios, mulheres, jogos, arrastaram esses homens, eles ficaram presos. Foi isso que aconteceu com Sansão, um homem cego e palhaço. Sansão pede a um jovem que ali estava, para que leve até as colunas daquele templo. E ele vai, levado para aquele jovem, ele vai apalpando. E aqueles homens começam a zombar: Sansão, cadê o seu Deus? Sansão, cadê a sua força? Sansão faz uma oração: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Me dá força. E Deus renova as forças de Sansão. Ele se apoia naquelas colunas, irmãos. E ele empurra aquelas colunas. Aquelas colunas caem. Aquelas pessoas que estão ali, todas elas morrem. Sansão também morre. Ele teve sua segunda chance. Mas a segunda chance que ele teve foi no finalzinho da sua vida, pouco tempo antes. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Eutico, a Bíblia não fala muito sobre ele, não fala que se ele morreu um dia depois, 10 anos depois, mas diz que Deus deu uma chance para ele. Sansão, ele teve alguns minutos depois da segunda chance, queridos. Você não sabe, mas hoje eu e você, nós temos aqui recebendo uma segunda chance do Senhor. Você que está em casa, que está ouvindo essa palavra, você está recebendo uma segunda chance do Senhor. Mas segunda chance para quê, pastor? Por que eu preciso de uma segunda chance? Deus está disposto a te dar uma oportunidade, querido, para que algumas coisas venham mudar na sua vida. Tem coisas que, se você está fazendo, eu quero dizer que você pode melhorar. Eu relacionei algumas coisas aqui que nós, como servos do Senhor, nós precisamos e temos que melhorar, queridos. Se sua vida tem sido marcada por erros, se sua vida tem sido marcada por fracassos, se a sua vida tem sido marcada por coisas que você não gostaria que acontecesse, eu quero dizer para você, não desista. Deus nessa noite está te dando uma segunda chance, querido. É uma oportunidade que você está tendo. Mas oportunidade de quê, pastor? De novo isso? Sim, querido, oportunidade. Todo reinício é difícil. E eu vou falar de coisas simples, mas que tem sido difícil hoje para muitos servos de Deus. Primeira coisa que eu quero colocar para você é que você precisa voltar se você não está fazendo, querido. Você precisa do teu TSD. Você lembra o que é TSD? Tempo a sós com Deus. O teu tempo sozinho com Deus. Você precisa voltar a ter esse tempo sozinho com Deus.
Essa semana, quanto tempo você tirou em dedicação para ouvir o que Deus tinha para você? É de manhã quando você acorda? É de tarde, você fala: Senhor, fala comigo. Eu vou sentar no meu cantinho, no meu quarto, eu vou ler a Tua palavra. Senhor, fala comigo. Querido, é esse tempo de ler a Bíblia. Por que você parou? Por que você parou de ler a Bíblia? Porque passa dias e dias e você não lê a palavra. Isso não mexe com você? Isso não dói em você? Sem saber que você não está ouvindo a voz de Deus. Porque se tem uma maneira de você ouvir a voz de Deus, é através da palavra. Eu recebi de uma colega de serviço uma figura onde um rapaz estava olhando para o céu e falou assim: Deus, fala comigo. E uma mão bem grande entre as nuvens estava descendo. Ali estava a Bíblia Sagrada. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. É a palavra de Deus. Você precisa de ter tempo com Deus, querido. Pastor, eu começo a ler, mas eu desanimo. Querido, faz o seu tempo ser momento de prazer. A maior parte aqui tem telefone, tem celular. Você começa o seu tempo de leitura. Você pega uma mensagem. Hoje eu vou ouvir uma mensagem em 15 minutos. Tem vários pastores, homens bons, homens de Deus. Posso indicar alguns para vocês. Pega a mensagem do Luciano Subirá. Eu vou ouvir a mensagem desse homem hoje. Ah, eu gosto do estilo de Cláudio Duarte. Amém. Amanhã eu vou ouvir Cláudio Duarte. Hoje você lê, amanhã você ouve a mensagem de alguém, fala assim: agora o meu tempo vai ser de louvores, eu vou cantar 15 minutos hoje para o meu Deus. Mas você vai estar tendo o teu tempo com Deus, Deus vai estar falando com você, querido. Qual foi a última vez que você tirou tempo de oração? Dedicação a Deus em oração? Porque motivo para orar você tem. Nós temos motivo para orar, mas às vezes nós não paramos para orar. Tem uma frase que eu gostei muito que diz o seguinte: ore com vontade, ore sem vontade, ore até conseguir vontade. Mas ore, querido. Ah, eu estou sem vontade de orar, eu estou sem vontade de ler a palavra. Leia sem vontade, ore sem vontade, até que a vontade venha. Mas você precisa da palavra para se fortalecer, você precisa de oração para se fortalecer. Porque muitos crentes têm caído porque não têm orado, é porque não têm lido palavra, irmãos. Evangelizar, estamos no mês de missões, irmãos. Isso precisa mexer com a gente. Falar da palavra de Deus para um amigo, falar da palavra de Deus para uma pessoa que nós amamos. Qual foi a última vez que você falou assim: eu vou sair da minha casa e eu vou lá na casa do meu amigo e eu vou falar a palavra de Deus para ele, porque eu sei que ele não conhece o Deus que eu sirvo. Eu vou evangelizar essa vida, ela precisa de Jesus. Ah, pastor, estamos na pandemia, eu não posso sair da minha casa. Você tem celular, querido. Você pode mandar mensagem para o teu amigo dizendo: olha, eu quero conversar com você. Faz chamada de vídeo. Você faz chamada de vídeo para outras coisas. Faz chamada de vídeo para evangelizá-lo. Faz chamada de vídeo para dizer do amor de Deus. Se está com dificuldade, fala assim: ó, eu estou vendo um filme aqui que é muito interessante, eu gostaria que você visse, eu estou mandando um link para você, assiste aí, depois a gente conversa. Que filme é esse? Os Corajosos. Ah, eu já vi um pedaço desse filme. Ah, tem outro que eu gostaria de falar com você, ó, Desafiando os Gigantes. E começa a evangelizar essa vida, querido. A pessoa precisa ouvir do amor de Deus. Eu li uma frase que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: não espere perfeição daqueles que seguem a Jesus. Eles são os únicos que admitem que necessitam desesperadamente de um Salvador. Por que essa frase, irmãos? Porque as pessoas, às vezes, falam assim, esses dias eu ouvi isso de um colega de serviço, falam assim: eu não consigo ouvir nada daquela pessoa ali, ele se diz crente, mas só vive pisando na bola, só vive vacilando. Que crente é esse? Não espere perfeição daqueles que seguem Jesus. Eles são os únicos que admitem que necessitam desesperadamente de um Salvador. Ele é falho, mas ele admite que ele é falho. Ele admite que precisa de um Salvador, mas ele está falando da palavra, querido. Trabalho na igreja. Quantas pessoas pararam de trabalhar em igrejas? É tempo de voltar, querido.
É tempo de se dedicar na obra do Senhor. É tempo de você falar, não sei, muitos pararam por diversos motivos, ficaram chateados com o pastor, ficaram chateados com a liderança, acharam que não dava mais. Querido, Deus está te chamando para você voltar. É tempo de voltar. É tempo de se dedicar na obra do Senhor. Tem trabalho para cada um que está aqui, ó. Tem trabalho para você que está em casa. A seara é grande. Poucos são aqueles que se colocam na seara para trabalhar, queridos. Eu preciso mudar. Deus está me dando uma segunda chance. Sexo ilícito. Deus está falando para você, filho, para. O teu namoro está irregular, para. Eu não te chamei para isso, pare. Pare de sair com a mulher do outro, não é a tua mulher está em casa. Pare de olhar para as meninas de maneira que você não deve olhar. Você é santo, você é de Deus. Irmão, nós temos que entender e pegar essas vestes que Deus deu, vestes brancas, e vestir essas vestes brancas. E quando ela tiver uma manchinha, você declara: Senhor, eu estou impuro, me purifica, Senhor. Eu pequei, eu vacilei, mas me purifica. Irmãos, isso é a segunda chance que Deus está nos dando. Eu não posso impedir de que um pássaro voando, ele faça um cocô na minha cabeça. Mas eu posso impedir, você pode impedir, que esse mesmo pássaro pose na minha cabeça e faça um ninho. Tem coisas que vêm de maneira mansa, de maneira graciosa, de maneira que vai nos abraçando. E a gente acaba gostando daquela situação. Porque se você diz que o pecado é ruim, não, querido, o pecado é gostoso. O pecado dá prazer, porque se não fosse assim, pessoas não estariam praticando o pecado. Mas as consequências são terríveis. Sustento de outras vidas, irmãos. Estamos em campanha de missões. Mas nós podemos sustentar outras vidas, não só através de dinheiro. Pessoas que estão clamando por oração: ore por mim, ore por mim, ore por mim. E quando você se coloca à disposição para orar por essas pessoas, eu digo para você, se você colocar o seu telefone à disposição, você vai receber telefonemas direto, querido, pedindo oração para que você ore por essas vidas. Se colocar à disposição, se colocar em sustentar essas vidas através de oração. As pessoas também às vezes precisam de alimentos, precisam de roupas. É virtude dar do que receber. Eu gostei muito de uma frase que eu olhei, que eu vi, eu não lembro quem é o autor, não sei quem é o autor dessa frase, mas ela diz o seguinte: você só se torna melhor que outras pessoas quando você se doa um pouco de si para ajudar o próximo. Você só se torna melhor que outras pessoas quando você doa um pouco de si para ajudar o próximo. Você quer ser melhor do que você é hoje, querido? Você precisa se doar. Doar seu tempo, doar o que você tem, doar o teu carinho, doar a tua atenção. É interessante que as pessoas perguntam: pastor, num aconselhamento, como que é aconselhamento? Como que Deus dá a palavra num aconselhamento para que possa ministrar sobre outras pessoas? Querido, na maioria das vezes, no aconselhamento você não fala nada. Porque a pessoa está tão carente de falar dos seus sentimentos, que quando ela termina de falar, ela fala assim: pastor, eu já estou bem. Foi muito bom estar aqui. Eu sei que já aconteceu isso com vocês, de darem ouvido para alguém, e a pessoa falar e falar, fala assim: foi tão bom ficar com você, eu já estou me sentindo melhor. Atenção. Atenção. Essa semana eu tirei para visitar só pessoas da maior idade aqui da igreja. E as casas que eu fui, que alegria, irmãos, poder conversar com algumas. Poder rever algumas que não têm vindo, não estão podendo estar aqui. E poder orar junto, poder compartilhar juntos. Poder doar um pouco do meu ouvido, irmãos. Nós precisamos sustentar outras vidas, irmãos.
Mas existe algo que eu falei no momento da oferta de missões que eu vou falar agora. Eu preciso rever a minha visão sobre dízimo e sobre oferta. Tudo que nós temos foi através do dízimo e das ofertas. Tudo que nós conseguimos aqui na igreja foi dízimos e ofertas, seja nas festas que nós fazemos, seja dos irmãos que aqui entram e colaboram. Tudo que foi comprado, as cadeiras que vocês estão sentados, essa luz que no final do mês a gente vai ter que pagar, a água que você vai no bebedouro bebe, tudo, querido, tudo tem um custo. Aí tem pessoas que falam assim, está indo lá na igreja para dar dinheiro para o pastor. Acorda comigo, querido, caminha comigo. Se você estiver disposto a caminhar comigo, você vai ter que levantar 5 horas da manhã todo dia. Vai ter que trabalhar. Vai ter que subir serra e descer serra. E eu sei que tem outros pastores que são sérios, que trabalham, gente. Que tem prazer em pegar aquilo que Deus deu para ele e abençoar ainda a igreja com dízimo e suas ofertas. Tem pessoas sérias, tem pastores sérios, e o dinheiro não é dado para pastor não. Para de palhaçada, para de hipocrisia. Tem pessoas que dão dinheiro para tudo quanto é coisa, vai no jogo de bicho, dá jogo para o bicho, vai ali, compra cerveja, está no barzinho pagando a cerveja para o dono do bar, aí chega na igreja, vai dar dinheiro para pastor? Deixa de ser hipócrita, deixa de ser mentiroso, deixa de ser bobão. Está abençoando vidas. Se tem alguém que se importa com vidas, hoje é a igreja, irmãos. Não é a política que se importa, não. Porque a política está acontecendo agora. Daqui a pouco é a eleição. Depois, muitos deles vão esquecer das promessas que foram feitas. E onde essas pessoas vão vir? Vai vir aqui para a igreja. É a igreja que tem abençoado vidas através de cesta básica. É a igreja que tem abençoado fazendo exame de pessoas nos hospitais. É a igreja que vai visitar quando a pessoa está lá no hospital. Deus está dando segunda chance para você se doar, querido. Doar em trabalho, doar em forma financeira, abençoar vidas. Dízimo, semente de prosperidade. Eu entendo que todas as vezes que eu entrego, ou que eu devolvo aquilo que Deus me deu, irmãos, além de estar sendo um ato de obediência, eu creio que eu estou colocando uma semente, dizendo, Deus, aqui está parte daquilo que o Senhor me deu. É uma semente de prosperidade no reino, irmãos. Estaremos abençoando outras vidas. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: dízimo é gratidão a Deus. Se você tem dificuldade de entregar o dízimo, querido, eu quero dizer que você tem dificuldade com Deus. Porque Deus, Ele te dá tudo. O trabalho que você tem hoje, foi Deus que deu para você. O sustento que você está tendo hoje, vem de Deus. Os livramentos que você tem tido hoje, está vindo de Deus. Mas Deus não precisa de dinheiro, pastor. Deus não precisa. Mas quando você entrega o teu dinheiro, querido, você está dizendo, Pai, eu dependo do Senhor, eu não dependo do dinheiro. E os administradores da igreja, eles que vão prestar conta diante do Senhor. Se eu, como líder da igreja, querido, se aquele que Deus levantou nesta igreja para administrar o dinheiro que aqui é colocado, não administrar de forma correta, Deus vai cobrar da gente. Então faça a tua parte. Deus dando para você segunda chance de fazer o que é correto. Mais um. Culto doméstico. Culto no lar. Você sabe o que é culto doméstico? Alguns vão falar assim, o falecido culto doméstico. Porque já não fazem mais. É um desafio, irmãos. Culto doméstico hoje é desafio. É desafio para você, é desafio para mim. Mas Deus está nos chamando a fazer o culto doméstico. É necessário que você se reúna com a tua família. Pai, é necessário que você se reúna com teus filhos. Esposa, esposo. Você que está noivo, você que está namorando, eu quero dizer para você, é momento de você pegar na mão do teu namorado, em vez de ficar só beijando e abraçando, e falar assim, nós vamos orar e vamos ler a palavra hoje. Tem muita menina que está pensando em namorar, mas não está orando pelo seu namoro. Quer um namoro sério, quer um namoro abençoador? Começa a orar, querido. Ou você quer só beijar na boca?
Tem muita gente que beijando na boca pensando que é príncipe, está beijando um sapo. E está se frustrando, está se rebentando. Quantas meninas estão se rebentando? Eu não estou dizendo meninas que não teve encontro com Jesus, não. Estou falando de meninas que tiveram encontro com Jesus, cantaram o louvor da igreja, dançaram na igreja, e hoje estão lá fora, se rebentando. Deus está dando a segunda chance. Mas faça o teu momento com Deus. Tire o teu momento, fala assim, olha, vamos ler a palavra junto. Comece hoje, você que está namorando, comece hoje a orar junto. Comece hoje a ler a Bíblia junto. Porque depois que casar, se você não começou ainda, depois vai ser muito difícil de começar. Então comece hoje. Se você que é casado não começou ainda, é o momento de começar, querido. Um lar sem culto doméstico. Olha que frase forte, irmãos. Um lar sem culto doméstico não tem alicerce nem teto. Quando eu li isso aqui foi com uma pedrada, irmãos. Eu preciso me dedicar com a minha família no culto doméstico. Eu preciso orar mais com os meus filhos. Eu preciso orar e ler a palavra com a minha esposa. Eu preciso ouvir das crises que ela tem. Ela precisa ouvir das minhas crises. Nós precisamos nos abrir diante do Senhor. Quem parou, é hora de voltar. Quem não começou ainda, é hora de começar, queridos. Deus está nos dando uma segunda chance. Davi, quando ele pecou, ele estava no seu palácio, depois de vencer grandes batalhas. Um dia depois de almoçar, ele dorme. E quando ele se levanta, ele está andando no teu palácio, ele olha para baixo, e está uma mulher muito bonita tomando banho, e o nome dessa mulher é Betseba. Ele olha, da mesma maneira que ele olha, ele se apaixona, ele tem um desejo por aquela mulher. Mesmo tendo outras mulheres, mesmo tendo mulher dentro de sua casa, ele olha e fala assim para Joabe, quem é aquela mulher? Ele fala assim, aquela mulher é a mulher de Urias, um dos teus soldados. Traga ela aqui. Davi se deita com Betseba. E depois recebe a notícia, olha, eu estou grávida. Ele manda trazer o esposo dela, tenta dar bebida para aquele homem. Depois manda aquele homem para casa, para dizer que ele teve relação com a sua esposa. Mas aquele homem não vai para casa, aquele homem não se deita com a sua esposa. Ele fica debaixo do palácio, juntamente com outros soldados. Davi chama Urias e fala assim, Urias, por que você não vai para casa? Por que você não fica com a tua esposa? Não posso, meu senhor. Como posso eu ir para casa, deitar com a minha esposa, sabendo que os meus companheiros estão na frente de guerra? Aquele homem naquele momento está sendo, irmãos, mais rei do que o próprio Davi. Um exemplo naquele instante ali. Davi então toma uma atitude, faz uma carta de próprio punho e diz, coloca Urias na frente da batalha. Urias é morto, irmãos. E Davi vai, pega Betseba, traz para dentro do seu palácio. Aquele menino não vem, aquele menino não nasce, aquele menino morre. Deus não permite que aquela criança viva. Davi se entristece, Davi se angustia, Davi chora. O profeta chega diante de Davi e fala, Davi, e ele conta uma história para Davi. Davi havia um homem que tinha muitas cabras. E tinha um outro que só tinha uma cabrinha, só tinha um cabritinho. Mas vindo um viajante, o Senhor mandou matar daquele que tinha só uma. Quando o profeta está dizendo isso, Davi fica indignado. Quem é esse homem que fez isso? O outro tinha várias, por que mandou pegar de um que só tinha uma? E o profeta então olha para Davi e fala assim, Davi, esse homem foi você, Davi. Urias só tinha sua mulher. Você tinha outras mulheres, mas você pegou a mulher de Urias. Davi cai em si, irmãos. Davi era um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não falhava, não, muito pelo contrário. Os erros de Davi estão na palavra de Deus para dizer que ele é falho e que ele também precisou de uma segunda chance. Mas está na palavra para dizer, Davi, você precisa mudar. E aí Davi faz uma das mais lindas orações, irmãos. Capítulo 51, versículo 12. Torna-me a dar
a alegria da tua salvação. Eu perdi a alegria, Davi tinha perdido a alegria da salvação, Davi tinha perdido a alegria de tocar harpa, tinha perdido a alegria de cantar louvores, Davi perdeu tudo isso, irmãos, por causa do pecado, por causa da falha, mas Deus está dando a segunda chance para ele. O filho pródigo, a história os irmãos também conhecem, aquele menino que se levantou contra seu pai, largou tudo e foi embora, gastou todo o seu dinheiro, gastou toda a sua fortuna. O pai nunca deixou de esperar por aquele filho, até um dia que ele pensa lá no meio dos porcos, quantos trabalhadores do meu pai, tem comida, tem bebida, e eu aqui estou perecendo de fome, eu voltarei, eu vou voltar para casa. E ele volta para casa, e ele tem a segunda chance da parte do pai para ele. Aquele pai sai ao encontro e abraça e beija, coloca roupas, coloca anel, coloca sandália nos seus pés. Mas a declaração desse jovem é linda. Ele diz, no momento em que ele está em agonia de viver sem o pai: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faz como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Eu só quero estar de volta para casa. Mesmo que seja como um empregado, mesmo que seja como um servo, como um escravo. Mas Deus fala: você é meu filho, você não é escravo. Traz roupa, traz anel, traz sandália, mata o bezerro cevado, porque hoje nós vamos fazer uma grande festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É a segunda chance, queridos, é a segunda chance, é a segunda chance, amados. Pedro, ele estava triste, irmãos, porque ele pecou, porque ele vacilou, porque ele traiu, porque ele negou Jesus, porque ele abandonou, porque ele voltou a pescar. Ele estava distante de tudo. Jesus ressuscita, e Jesus vai para a praia, irmãos. Jesus acende uma fogueira, já tem peixe na brasa. Pedro está com os outros amigos dele, porque às vezes pessoas, quando falham, elas ainda carregam outros com eles, porque não acreditam mais nas coisas das quais eles pregavam, e porque ele vacilou, ele consegue ainda incentivar e levar outros. Pedro levou outros com ele. Mas quando Jesus fala lá da praia: ei, joga a rede do outro lado, ele reconhece aquela voz. Ele fala: é Jesus. No estado que ele está, ele mergulha naquela água, ele sai dando braçada, irmãos, e ele chega lá na praia, e ele está diante de Jesus. Lembra do fogo que estava na casa onde Jesus estava apanhando? O fogo está aceso também naquela praia. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, eu não quero saber se você errou, se você falhou, se você me negou. Eu quero fazer uma pergunta para você, Pedro. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Eu gosto de você. Não, Pedro, não é isso que eu quero ouvir. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. Mas ainda não é isso que eu quero ouvir, Pedro. Eu quero dar a segunda chance para você, Pedro. Eu quero fazer de você alguém que seja um influenciador neste mundo, Pedro. Mas Pedro, você me ama? Aí Pedro cai em si, irmãos. Pedro vê realmente quem ele é. O texto não vai falar sobre isso, mas Pedro negou 3 vezes. Aqui, Jesus pergunta 3 vezes para ele. É como se falasse lá no seu íntimo, psicologicamente dizendo, fazendo uma terapia com Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, se você me negou 3 vezes, entenda, eu estou dando chance para você declarar o teu amor novamente por mim. São 3 vezes a pergunta, Pedro, mas o que você me diz?
Pedro sente vergonha, irmãos. E Pedro fala: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Queridos, Pedro recebeu a segunda chance. Depois desse dia aqui, Pedro, depois desse dia que Pedro recebe essa segunda chance, Pedro agora, ele não larga. O tempo que Jesus ficou caminhando sobre a terra, Pedro está junto, irmãos. E Pedro continua. Pedro agora, ele tinha parado de pregar, Pedro volta a pregar. Pedro tinha parado de visitar casas, de orar pelas pessoas, Pedro volta a orar, Pedro volta a clamar. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que Pedro está caminhando pelas ruas, as pessoas sabem que Pedro vai passar e coloca as pessoas que estão doentes nas ruas, traz cegos, traz os aleijados. Pedro vai passar por aqui hoje. E quando Pedro está passando, a sombra de Pedro começa a curar aquelas pessoas, irmãos. Pedro não abandonou a segunda chance que ele teve. A Bíblia vai dizer que Pedro é levantado como um pregador, um dos primeiros pregadores da igreja antiga, da igreja primitiva. E diz que quando Pedro começou a pregar a primeira mensagem, 3.000 almas se convertem. Pedro era um pescador, Pedro era um homem douto, Pedro não era um homem que tinha sabedoria no falar, irmãos, mas ele tinha unção de Deus. Pedro tinha a segunda chance dada por Deus, e isso ele não abandonou. Ele prega, aquelas pessoas se convertem, ele batiza as pessoas, e as pessoas agora morrem por amor a Jesus. E ele vai pregando, e pessoas vão se convertendo. O Império Romano começa a matar essas pessoas, é levado para os animais, e Pedro está ali orando, e Pedro está clamando, e Pedro não desiste, até o dia que pegam Pedro, eles prendem Pedro. Ele vai morrer, mas tem um grupo da igreja que está orando por Pedro. E naquele dia, enquanto a igreja está orando, não, Pedro ainda tem algo para fazer no meio de nós. E diz que os grilhões, as amarras, eles são arrebentados. E Pedro sai da cadeia. O anjo do Senhor tira Pedro da cadeia. Quando Pedro chega na casa de João Marcos, a família de João Marcos está orando. Uma menina vai até a porta e até ele fala assim: Pedro está aí fora. A igreja está orando para a libertação dele, irmãos. Mas quando fala Pedro está aí fora, há alguém que diz: ela deve estar enganada, deve ser o anjo de Pedro. Às vezes nós estamos orando por alguém e não acreditamos quando o milagre acontece. Era Pedro que estava ali, irmãos. Pedro entra, encoraja aquelas pessoas, falam para eles não desanimarem, para eles permanecerem firmes, para eles lutarem pela causa do Evangelho, pelos princípios que Jesus havia ensinado. Logo depois Pedro é preso novamente, irmãos. É açoitado. Nosso irmão Pedro apanhou muito, irmãos. Chega a sua sentença de morte. E quando a sentença de morte vem para ele, fala assim: você será morto e morte de cruz. Pedro só faz um pedido: eu não quero ser crucificado como o meu Jesus foi crucificado. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Coloque-me de cabeça para baixo. Eu não sou digno. Pedro aproveitou a segunda chance dele, queridos. Até o último suspiro de Pedro foi em glorificação ao nome do Senhor. A minha oração nessa noite, amados, é que cada um de nós possamos aproveitar a segunda chance que Deus está nos dando. Hoje é noite de segunda chance, queridos. Você pode sair daqui nessa noite e falar assim: hoje eu vou começar o meu momento a sós com Deus. Hoje eu vou começar a orar. Hoje eu vou começar a mandar mensagem para as pessoas que eu amo. Hoje eu vou começar a parar de fazer aquilo que eu fazia de errado, porque Deus está me dando a segunda chance. Eu quero terminar com uma frase que eu achei linda, irmão, num dos livros que eu li. Diz o seguinte: a nossa falha
não muda o projeto de Deus para nossas vidas. A insistência em permanecer no erro, essa sim. Deus tem projeto para você. A única coisa que pode impedir o projeto de Deus na sua vida não é a sua falha, mas é se você continuar nessa falha. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão, rendição e volta ao trabalho, queridos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode se colocar em pé. Quero orar pela tua vida. Jesus está fazendo uma pergunta para você nessa noite. Filho, você me ama? A pergunta de Jesus para você é só essa nessa noite. Você me ama? Você me ama? Eu tenho a segunda chance para você. Volte. Volte. Trabalhe. Se dedique. Não desanime. Não se renda. Deus quer restituir, querido, coisas que você perdeu. Deus quer trazer coisas novas e lindas para você. É a segunda chance, amados. É a segunda chance. Você não pode perder essa chance da parte de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Você em casa, feche teus olhos. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma oportunidade. Deus eterno, obrigado porque Tu és o Deus da oportunidade. Tu és o Deus que nos dá chance. Reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, Pai. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Mas nós te agradecemos de todo o nosso coração, porque hoje nós entendemos que é noite de segunda chance. É a oportunidade de fazermos coisas novas, coisas diferentes do que temos feito. Coisas que podemos melhorar em nossas vidas, ó Pai. Coisas que podemos melhorar em nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio com pessoas. Obrigado pela segunda chance. Nós queremos ser pessoas melhores. Um melhor esposo, melhor amigo de trabalho. Aqui tem jovens que precisam ser melhores jovens, onde quer que eles estejam, com uma vida digna, uma vida exemplar. Homens de caráter, mulheres de fibra, mulheres que fazem a diferença, Pai. Homens que honram realmente a palavra de serem homens de verdade. Que honrem as calças que realmente vestem, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a segunda chance e nós não queremos abandonar essa chance que o Senhor está nos dando. Restitui a força do Teu povo, Senhor. Aquilo que foi perdido, aquilo que se perdeu com o passar do tempo, que foi esquecido de praticar. Restitui, Pai, em nome de Jesus. Restitui a alegria, restitui a força, restitui o prazer, restitui, ó Pai, aquilo que se perdeu no coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar junto essa música, querido? Eu quero fazer um desafio a você. Você que entendeu que Deus está dando segunda chance para você. Tem coisas na tua vida que você precisa mudar. Ou tem coisas na tua vida que você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero melhorar. Eu quero convidar, enquanto estivermos cantando, vem até aqui ao altar, querido. Nós queremos terminar o culto dessa noite assim, orando com você aqui no altar, consagrando a tua vida ao Senhor, dizendo para o nosso Deus: Deus, aqui tem vidas que querem agarrar essa segunda chance e fazer de forma diferente o seu viver diário. Nós vamos cantar e você vai estar tendo essa chance, querido, essa oportunidade de vir até o altar e dizer para Deus que você aceita esse convite da parte dele.
embora, um sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, Egito. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Pai, nós queremos declarar que a começar pela minha vida, no teu altar, Pai. Eu estou aqui no teu altar dizendo, Pai, eu aceito a segunda chance. Eu recebo a segunda chance da tua parte, Deus. Eu quero que o meu lar seja mais abençoado do que ele é. Eu quero fazer aquilo que tua palavra diz que é para eu fazer, Deus. Eu quero ser referencial para os meus amigos. Eu quero abençoar vidas com o meu viver diário, Pai. Eu quero e eu preciso, mas sozinho eu sei que eu não vou conseguir. Por isso, na minha caminhada, juntamente com a caminhada com os meus irmãos aqui, Pai, que nós juntos possamos alcançar o objetivo de sermos servos melhores, sermos filhos melhores, pais melhores, esposo, esposa melhores, namorado, namorada melhores, Pai. Servos melhores, Deus. Servos quando passávamos pelas ruas, pessoas possam olhar e não olhar como um Pedro e falar assim, aquele ali é um que andava com ele, e nós possamos não fazer como Pedro, o primeiro Pedro fez. Não, eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu nunca andei com ele. Não, Deus, mas que possamos ser como Pedro que foi transformado, o Pedro que foi regenerado, o Pedro que aceitou a segunda chance e dizer, sim, eu andei com ele, eu ando com ele, eu andarei eternamente com ele, porque eu sou dele. Oh Deus Santo, eu me agarro a essa segunda chance, Pai. E eu te louvo porque o Senhor nos olha com um olhar de mansidão. Não é um olhar de acusação, mas é um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia, é um olhar de amor. Só temos a te agradecer, Pai. Que na nossa caminhada possamos nos lembrar a cada dia, o Senhor nos deu a segunda chance. Nós te agradecemos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode levantar suas mãos aos céus?
Fala assim: Deus Santo, eu recebo a segunda chance, em nome de Jesus. Eu me agarro à segunda chance, em nome de Jesus. Eu quero viver para Jesus. Aleluias. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a tua caminhada. Deus está nos dando a segunda chance, amado. Não abandone a segunda chance. Vamos ser melhores. Vamos ser melhores, irmãos. Nós podemos ser melhores, porque nós temos um Deus que não desiste de nós, e Ele vai nos ajudar a sermos melhores. Amém, queridos? Vamos cantar? Vamos terminar bem forte essa música. Você pode voltar ao teu lugar, querido. Você ainda não pode abraçar as pessoas, mas você pode dar um sorriso bem forte para essa pessoa, assim, aquele sorriso largo, aquele sorriso só com os olhos, né? Porque você está de máscara. E fala assim: querido, Deus nos ama. Deus está nos dando a segunda chance. Aleluia. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aplauda o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a tua igreja aqui reunida e com todo o teu povo espalhado pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, amados. Tenha uma semana de bênçãos na presença do Senhor, uma semana de vitória na presença dos Reis dos Reis.